Se tem um tema que nunca sai de pauta, é a geração e distribuição de energia elétrica. Pensando nisso, o mercado tem constantemente buscado alternativas para amenizar os impactos ambientais, tornar a energia acessível e aumentar a sua disponibilidade. Dentre as alternativas encontradas no mercado, o armazenamento de energia tem se mostrado um pilar fundamental da transição energética. Isso porque permite flexibilizar a produção de energia renovável e promete reduzir custos de demanda. Eu sou a Ariane Lopes e é sobre essa solução para o mercado de energia que nós vamos conversar hoje no Acelerando a Transformação Digital, o podcast da Siemens. Obrigada pela audiência e sejam muito bem-vindos. Para falar conosco sobre as soluções da Siemens em armazenamento de energia, nós trouxemos dois convidados experts no assunto. Fábio Koga, diretor executivo da área de sistemas de distribuição de energia da Siemens, e Luciano Guará, gerente de projetos da MPC, Micro Power Comerc no Brasil. Obrigada pela presença e sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado, Ariane. Obrigado, Luciano. Prazer poder falar com vocês aqui hoje. Obrigado, Ariane. É um prazer meu estar com o Koga e discutir um assunto tão importante aí para a área de energia do Brasil. Koga, eu vou começar esse nosso bate-papo com você. Redução de custos e meio ambiente são dois assuntos que parece que fazem parte agora dos negócios e do dia a dia das pessoas. Hoje, gerar, distribuir e armazenar energia de forma barata e limpa representam soluções para uma sociedade que tem exigido cada vez mais essas alternativas sustentáveis. Mas afinal, o que são sistemas de armazenamento de energia? Bom, Ariane, são sistemas que são capazes de acumular energia, preferencialmente associada a uma fonte de geração renovável, e são capazes de tornar essa energia disponível a qualquer horário do dia ou da noite, independentemente do momento em que essa energia foi gerada. Um exemplo, por exemplo, é você utilizar energia solar durante o período da noite, ou armazenar essa energia no momento em que as turbinas eólicas estejam gerando com vento, e poder utilizar em outro momento em que ela não necessariamente está gerando. A gente costuma dizer que ele é um grande power bank. O power bank você utiliza no momento em que seu celular está sem carga e você carrega o celular. O sistema de storage é um power bank, só que é um power bank de enorme capacidade. Você pode utilizar para abastecer uma indústria toda, parte de uma cidade ou até mesmo uma cidade inteira, dependendo do tamanho da cidade. Essa solução, inclusive, foi fornecida recentemente por uma grande mineradora brasileira pela Siemens em parceria com a Micro Power Comerc. Naquele caso, a ideia era desenvolver um sistema onde a mineradora pudesse substituir parte do abastecimento de energia em alguns períodos, reduzindo assim o custo com a rede externa e utilizando a tal da energia armazenada. Luciano, como que funciona esse processo de redução da demanda contratada? Como o cliente sente essa redução de custos? Essa mineradora, que fica no estado do Rio de Janeiro, é um cliente A3, que paga no horário de ponta uma demanda em torno de R$ 74, com inclusão de ICMS. Comparando com outros estados no Brasil, é a demanda mais cara para clientes A3 no Brasil. E, em vista disso, nós reduzimos a demanda contratada desse cliente de 10,5 mega no horário de ponta para 5 mega. E colocamos algumas baterias, em torno de 10 megawatt-horas e 5 megawatts de potência, para atender essa demanda que vai ser descontratada da Enel. Dessa forma, o cliente, ao invés de pagar para a Enel R$ 74 por quilowatt no horário de ponta, ele vai pagar para a Micropower R$ 58, dando aí para ele 20% de desconto no horário de ponta da demanda. E pelo investimento que a Micropower fez junto com a Siemens nesse sistema de armazenamento e a TIR de retorno que o nosso financiador deseja, R$ 58 por quilowatt vai atingir a TIR de retorno dos investidores e, da mesma forma, vai prover 20% de desconto para o cliente. Então, é muito simples. Para o cliente, ele simplesmente vai ter uma conta de energia mais barata na demanda da ponta, porque ele é um cliente A3, paga a demanda tanto fora ponta quanto ponta. Então, na ponta, ele vai ter uma redução. Como o sistema pode também reduzir a demanda do horário fora ponta, a gente fez um estudo da memória de massa desse cliente
verificou que ele tinha um fator de capacidade bem alto, tanto na fora-ponta quanto na ponta, e a gente verificou que a gente poderia também diminuir a demanda do horário fora de ponta. Então, por conta disso, o cliente vai diminuir a demanda contratada da distribuidora, nós vamos ficar responsáveis por assumir essa demanda com as baterias e ele vai nos pagar 1 kW mais barato, em 20%, em comparação com a distribuidora. É dessa forma que vai acontecer o contrato. Pegando o gancho desse case recente que temos, eu pergunto para você, Luciano, em que pé o Brasil está em relação à oferta de armazenamento de energia? Quais as expectativas desse mercado? Bom, as aplicações do sistema de armazenamento hoje para o Brasil são muitas, porém a ANEEL, que é a reguladora de energia do Brasil, ela precisa regular alguns mercados, algumas aplicações no Brasil, e não parece que ela está andando muito rápido nesse processo. Poderia dar um pouco mais rápido para que algumas aplicações fossem regularizadas. Porém, existem 2 aplicações que a Micropower está focando, que seria a bateria atrás do relógio, de um cliente industrial a 4 verde, por exemplo, que paga 1 kWh na ponta bem mais caro do que 1 kWh do horário fora de ponta, e realizando o deslocamento de carga, armazenando energia no horário fora ponta e descarregando essa bateria no horário de ponta de forma paralela, ligado à rede, a bateria ela pode assumir o lugar de um gerador a diesel utilizado por horário de ponta. Então, hoje, para clientes que são a 4 verde cativos, em alguns estados do Brasil, como, por exemplo, Pará, Maranhão, o estado da Bahia e o estado do Rio de Janeiro, e o estado de Tocantins, são locais onde o custo do quilowatt-hora para clientes a 4 verde, serviços, né, que tem ICMS como custo, a diferença entre o quilowatt-hora ponta e o quilowatt fora de ponta fica entre 6 e 7 vezes. Então, com isso, para esses clientes que são cativos, a gente consegue ofertar uma bateria por horário de ponta, que vai ofertar aí entre 20% e 30% de desconto para o horário de ponta do cliente. Infelizmente, a maioria dos clientes está migrando para o Mercado Livre e conseguindo aí um desconto de TURG no horário de ponta. Então, faz com que o mercado para acharmos clientes a 4 verdes cativos fique muito restrito. Então, em vista disso, a Micropower também começou a investir em micro-redes. Então, são para cidades isoladas, para mineradoras isoladas que estão gastando no diesel, ou então para agricultura isolada, a gente consegue colocar o sistema de armazenamento juntamente com uma geração solar e entregar aí uma penetração de renováveis de 40%, com um valor de energia 50% mais barato do que o valor do diesel. Então, são 2 mercados que a Micropower focou desde seu início no Brasil, em 2017, mas a parte de micro-redes está se mostrando mais atrativa em comparação ao deslocamento de carga para clientes atrás do relógio. Ainda considerando o ponto de vista renovável, projetos como esse da mineradora representam um benefício ambiental importante para o Brasil, considerando que o país conta com o predomínio de fontes hídricas na sua matriz energética. Porém, nos horários de ponta, geralmente é necessário realizar o acionamento de usinas térmicas para dar conta do suprimento de energia. Koga, na sua opinião, como a redução de gasto com esse tipo de fonte contribui para uma geração de energia mais limpa e menos agressiva ao meio ambiente? Bom, Ariane, vamos lá, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Então, por exemplo, a gente fala aqui em usinas hidrelétricas no Brasil, mas a gente sabe que para o futuro a gente não vai ter mais grandes reservatórios como a gente tem em Itaipu, ou se tiver novas hidrelétricas, elas são aquelas que vão trabalhar com o fio d'água, ou seja, com o próprio curso do rio ou da água, porque isso tem um impacto ambiental menor. O que acontece? Como eu não tenho o reservatório, eu não consigo estocar água, entre aspas, para poder gerar de forma perene. Eu vou estar sempre sujeito à quantidade de água que eu tenho naquele momento. O que a gente consegue fazer aqui, entre outras coisas, é um tipo de uma
usina hidrelétrica virtual, ou seja, eu gero de acordo com a passagem da água pela hidrelétrica e armazeno isso em sistemas de storage, despachando essa energia no momento em que eu tiver uma sobredemanda ou de uma indústria ou de uma cidade, de um ponto de consumo. Outra coisa que pode ser feita, além do tema hidrelétrico, é a armazenagem de outras fontes renováveis, como solar e eólica, e também despachar isso no momento de maior pico de consumo, evitando que a gente entre com as térmicas, sejam elas a óleo ou a gás. Bom, eu acho que deu para perceber que os sistemas de armazenamento de energia são uma solução bastante eficiente para esse gargalo da geração intermitente, né, através de fontes renováveis e outras demandas do sistema elétrico. Mas afinal, Luciano, quais são os desafios do armazenamento de energia e como o Brasil está se preparando para enfrentar essas questões? O maior desafio são os impostos de importação. Hoje, se a gente somar todos os impostos para importar uma bateria de íon lítio, no caso, pode ser NMC ou lítio fosfato de ferro, infelizmente o Brasil ainda não tem nenhum fabricante desse tipo de bateria que traga aí não só a fabricação dessa bateria, mas também a fabricação do inversor dessa bateria, dos controladores dessa bateria. Então, tudo isso hoje para o Brasil precisa ser importado. E as alíquotas de importação são muito altas, chegando até 72%. E, então, isso é um entrave, e também o dólar, que com a pandemia aí, ele aumentou demais nos últimos 2 anos. E a queda de preço da bateria mundialmente, que está caindo por conta da escala de produção de carros elétricos, ela está caindo em uma taxa menor do que o aumento do dólar. Então, eu diria que 2 entraves maiores para se colocar essa bateria hoje no Brasil seria os impostos, seria a taxa cambial e também a não regulação desse sistema pela ANEEL para várias aplicações no Brasil. Esses são os maiores entraves. Koga, a gente sabe que investir em armazenamento de energia acaba sendo uma quebra de paradigmas e que precisa estar alinhado com as diretrizes da empresa contratante. O quanto essas empresas de segmentos variados, como infraestrutura e indústria, estão engajadas, e não somente engajadas, mas também dispostas a investir nessas alternativas mais sustentáveis? A gente entende que existem aqui 2 pilares motivadores para que as empresas invistam nesse tipo de solução. O primeiro é algo que a gente vem ouvindo e discutindo muito atualmente, que é o ESG, Environmental, Social e Governance. Quer dizer, as empresas que pretendem ter sua imagem associada a um tema de sustentabilidade, mais e mais buscarão ou tendem a buscar esse tipo de solução, porque é uma forma de você garantir a utilização de energia limpa. O outro pilar, que pode ser associado com o primeiro, inclusive, é a questão de redução de custos operacionais, porque muitas vezes você tem uma demanda contratada por uma determinada empresa e durante a operação, ao longo do dia, você tem picos de utilização que saem fora da demanda contratada. Isso acarreta uma multa contratual, você tem um sobrepreço na energia que está fora da demanda contratada. Então, se eu tenho um storage ao lado, eu consigo, ao invés de absorver essa energia do sistema e pagando esse sobrepreço, eu armazeno a energia na fase onde eu não estou utilizando total carga, e quando eu tenho pico, ao invés de pegar de lá, eu pego do sistema de armazenamento, o que vai acarretar uma redução de custo operacional. Então a gente acredita que esses são os 2 pilares, e quando a gente consegue juntar os 2 pilares, fica ainda mais interessante o uso dessa tecnologia. Certo. E do ponto de vista das concessionárias, Koga, como esse tipo de solução pode impactar o mercado? Como que elas podem estar alinhadas? Bom, no caso das concessionárias, obviamente isso passa por temas regulatórios e temas contratuais de concessão. Mas, de forma geral, se a distribuidora de energia, por exemplo, foca na qualidade do fornecimento e melhoria dos seus indicadores, essa pode ser uma solução, por exemplo, de um final de linha. No final de linha, tipicamente, você tem muitas instabilidades. Isso
pode gerar ali em alguns momentos queda de energia, queda da qualidade, e você pode entrar com um sistema de armazenamento de energia, justamente garantindo que seus consumidores naquela região tenham uma melhor qualidade no fornecimento de energia. Outra aplicação que pode ser interessante é aquilo que a gente chama de diferimento em investimentos em subestações e linhas. Então, imagina uma área que seja uma área balneária, por exemplo, onde você tem grandes picos de utilização durante as férias de verão, mas ao longo do ano você não tem essa utilização, a taxa de utilização fica muito abaixo. O que você pode fazer? Você teria duas soluções. A primeira é você construir uma subestação e investir em linhas de transmissão para aumentar a capacidade de fornecimento de energia nessa região, mas isso pode ter uma ociosidade muito grande ao longo do ano e você tem que estudar bem o investimento. Ou você pode colocar um banco de baterias que vai suprir essa demanda pontual, mas ao longo do ano você consegue manter a estrutura atual sem grandes investimentos. São dois exemplos aqui de utilização que podem ser estudados por uma concessionária, por exemplo. Então, alternativas a gente tem, né? Luciano, do lado da MPC, o que você poderia trazer para os nossos ouvintes sobre o panorama de segmentos que tem apresentado maior interesse na solução de armazenamento de energia? Sim, como eu disse na outra pergunta, hoje nós estamos identificando que a maior oportunidade para sistemas de armazenamento são microredes. Então, são sistemas onde a gente agrega a tecnologia de geração solar com o sistema de armazenamento e alguma outra geração, seja a gás, a diesel, para atender aí cargas maiores de 10 horas por dia. Em cargas de 10 horas por dia, a gente consegue agregar só o solar e a bateria de maneira bem renovável e não precisa de uma outra geração poluidora. Mas quando são cargas aí de 20 horas ou 22 horas, no caso da agricultura ou de mineradoras, nós precisamos usar outras fontes, né? Hoje, o sistema de armazenamento ele age de duas formas em microredes. Ele atenua a volatilidade de potência na geração solar, porque na entrada de alguma nuvem, o sistema solar, que é uma fonte de corrente, ele varia muito em potência, então a bateria ela é muito rápida e consegue atenuar essas variações de potência. E a bateria também diminui reserva girante, melhorando a eficiência dos geradores a diesel, que precisam ter uma reserva girante para atender uma diferenciação de carga repentina, e a bateria ela pode atender essa diferenciação de carga repentina de uma forma muito mais eficiente. Então, o sistema de armazenamento ele entra para essas duas vertentes, né? Diminuir a volatilidade de potência da geração e diminuir a reserva girante dos geradores, aumentando a eficiência e gastando menos diesel. Hoje, o sistema de geração solar com armazenamento consegue uma penetração em sistemas isolados de até 40% de renováveis. Esse a grande vantagem do sistema de armazenamento, é de aumentar aí uma penetração que, no caso, fosse apenas solar com diesel, existe aí um fator limitante de apenas 20% de penetração. Quando você adiciona só solar com diesel, a parte de penetração renovável fica estancada em 20%. Quando você coloca a bateria, você consegue fazer uma penetração até de 40%, mantendo o LCOE do empreendimento ainda bem mais baixo do que o valor do quilowatt-hora do diesel. Então, essas são as grandes vantagens do armazenamento na área isolada, e é nisso que a gente está focando mais. Então, em mineradoras, em sistemas isolados na Amazônia. Existem 300 cidades hoje na Amazônia que queimam diesel para gerar energia. E nós estamos contactando os concessionários desses contratos e ofertando uma geração renovável com baterias para atender esses sistemas isolados. Também estamos focando em mineradoras e na parte de agricultura, isso tudo isolado da rede. E esperamos que num futuro próximo, daqui a 2, 3 anos, a bateria caia de preço o suficiente para que se mantenha o câmbio em 5,5, a bateria tem que cair em mais uns 40%, 50% para a gente conseguir atender os clientes industriais A4 verdes que estão migrando para o Mercado Livre. Koga, a gente tem tempo para ainda mais uma última pergunta. Quais você acha que seriam as dificuldades para o investidor que impedem que esse mercado avance no Brasil?
a gente entende que uma das principais barreiras é o desconhecimento. Normalmente os clientes estão focados em sua operação e não têm o conhecimento técnico de como operacionalizar uma solução baseada em baterias, né? O cliente precisa ter certeza de como instalar a planta, deixar isso integrado e evitar os riscos técnicos. A Siemens presta essa consultoria e dentro da consultoria, entre outras coisas, além do lado técnico, a gente faz toda uma simulação, tanto para a solução de armazenamento como para a integração dessa solução com o sistema existente do cliente. Outra coisa que a gente consegue fazer dentro da consultoria é avaliar o retorno desses investimentos ao longo do prazo. Então, a gente consegue eliminar tanto os riscos técnicos quanto os riscos financeiros do cliente, garantindo que o investimento tenha um retorno apropriado para quem está fazendo investimento. Eu queria agradecer, então, aos nossos convidados pela presença no nosso programa e por essa conversa que nos ajudou a entender mais sobre o armazenamento de energia no Brasil, um mercado que já é importante agora e que será fundamental para as futuras gerações. Muito obrigada, Luciano e Koga. Obrigado, Ari. Obrigado, Luciano. Foi um prazer poder participar aqui com vocês dessa conversa e eu espero que possa agregar aí para os nossos colegas ouvintes e caso tenha alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato conosco aqui na Siemens. Grande abraço. Obrigado, Ariane. Obrigado, Koga. Obrigado pela oportunidade. É um prazer trazer um pouco mais da experiência da MPC no Brasil para essa entrevista. Nós estamos muito animados, até porque o sistema de armazenamento é uma tecnologia nova no mundo que está caindo de preço e que nós temos certeza que daqui a alguns anos, ou mesmo no presente, o sistema de armazenamento vai ajudar o Brasil a fornecer energia de uma forma mais limpa. Muito obrigado a todos. Bom, chegamos ao final de mais um episódio do Acelerando a Transformação Digital, o podcast da Siemens. Quer ouvir novamente ou compartilhar este episódio? Acesse siemens.com.br/transformação digital, sem acento e sem cedilha. Eu sou a Ariane Lopes e adorei participar dessa conversa com vocês, mas nós podemos esticá-la um pouquinho mais. Tem alguma sugestão ou opinião sobre o programa? Então vem conversar com a gente nos nossos perfis nas redes sociais. Obrigada pela audiência e até o próximo episódio.